Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália e aqui é um lugar seguro onde nós falamos sobre experiências com Deus. E sintam-se à vontade para colocar nos comentários aquilo que o Senhor tocar no coração de vocês, aquilo que Ele trazer à memória, sabe? Sobre o que eu vou falar hoje, que é sobre chaves espirituais para você governar a sua vida, sair de um lugar de ansiedade. Que ao decorrer da minha caminhada com Jesus, eu adquiri essas chaves através de várias coisas que Deus trouxe ao meu coração para eu poder romper, sabe? Na minha vida, em todas as áreas. Eu sei que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, mas glória a Deus ao Senhor que me deu autoridade para eu poder falar sobre vocês, sobre aquilo que eu vivi por muitos anos da minha vida. Que por muito tempo me tirou a paz, me trouxe angústia, medo, mas glória a Deus que hoje a minha vida ela é diferente. Eu quero ajudar a quem está passando por esse momento também de ansiedade, trazer aquilo que você pode fazer para poder sair desse lugar, sabe? E poder governar a sua vida junto com Jesus. Eu vou falar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Claro que eu tenho um roteiro preparado com alguns pontos para eu poder me lembrar, né? Mas, enfim, vamos lá. A primeira chave espiritual é ler Salmos. Durante uns 3, 4 anos da minha vida, eu li Salmo praticamente todos os dias. Claro, eu estudava outro livro da Bíblia, mas pelo menos um capítulo de Salmo eu leio todos os dias, 1 ou 2, depende. E isso mudou muito a minha vida, minha visão sobre quem Deus é e sobre quem eu sou nele, né? Porque lá tem muitas coisas sobre Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu acho linda a forma como ele descreve a Deus, sabe? E traz a consciência lá no íntimo do nosso ser sobre quem ele é e sobre o que nós podemos através desse Deus maravilhoso. Então, eu convido a você que está com uma alma ansiosa a descansar no Senhor. Medite em Salmos todos os dias. Deixa o Senhor falar com você, te guiar para as águas tranquilas que Ele tem para a sua vida. E que Ele possa cada dia mais te transformar de glória em glória, de vitória em vitória. Isso foi uma coisa que me ajudou muito na minha caminhada e tem me ajudado. Nós nos deparamos com a ansiedade quando olhamos somente para as circunstâncias. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas ele passou por muita tribulação, por perseguição, guerra o tempo todo, confronto. Teve momentos que ele teve que se esconder. Na verdade, ele passou muito tempo da vida dele se escondendo de Saul. E imagina só, se coloque no lugar dele, né? E o que seria um homem segundo o coração de Deus? Porque por muito tempo da minha vida eu orei e pedi isso para Deus, que eu queria ser uma mulher segundo o coração dele. E um dia no secreto, ele começou a perguntar para mim, né, o Espírito Santo, o que é uma mulher segundo o coração de Deus? E começou a ecoar dentro de mim um texto, e eu precisei colocar em palavras, sabe? Porque quando a gente pensa, né, um homem segundo o coração de Deus, nós pensamos em, não sei vocês, mas em alguém perfeito, sabe? Alguém que não tem defeitos, que chegou num lugar tão alto que alcançou o coração de Deus. Só que não, né? Porque na palavra de Deus diz que nós precisamos nos humilhar. E se humilhar é o quê? Você colocar o teu coração, você se colocar totalmente vulnerável, expressando para Deus, sim, quais são os seus erros, quais são as suas falhas, mas entendendo que não é sobre a sua força mais, é sobre a força daquele que te chamou para governar, para guerrear e vencer todas as batalhas junto com você. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando nós permitimos colocar para fora, externalizar a nossa fraqueza diante de Deus, na certeza de que quanto mais fraco diante dele, mais ele nos aperfeiçoa, porque essa é a palavra dele, sabe? Então que você possa ser esse homem, essa mulher segundo o coração de Deus, assim como Davi
E coloca hoje, sabe? Quais são as tuas falhas diante de Deus, quais são os teus pecados. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar, mudar toda a tua vida, toda a tua história. Não tenha medo de expressar quem você está sendo, mas isso não define quem você é, porque quem define quem você é Jesus. E Ele diz palavras muito maravilhosas a seu respeito, sabe? Na palavra de Deus existem várias promessas dele para a sua vida. Então que você possa hoje começar um novo nível de intimidade, de busca, de leitura. Por quanto tempo da minha vida eu passei de ansiedade em ansiedade. Eu não conseguia governar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu sentia como se fosse um turbilhão, sabe? Eu não conseguia expressar nem para as pessoas. Hoje eu sei, sabe? Existe um lugar onde é só você e Deus. E não sei vocês, uma outra chave espiritual que eu vou trazer aqui agora é oração em línguas. Eu passei muito tempo da minha caminhada sem orar em línguas. Eu orava só, vamos supor, quando estava na igreja, quando alguém falava, comece a orar em línguas. Só que eu tenho amigos que, glória a Deus, são amigos de Deus e que me ensinaram, sabe, a me chegar nesse lugar e estar o tempo todo orando em línguas. Um exemplo, muitas das vezes nós recebemos muitos ataques, né, de Satanás, e a gente precisa combater. Quando a gente ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera e o nosso espírito ele é vivificado, porque nós estamos elevando os nossos gemidos inexprimíveis até Deus. E uma coisa muito forte que acontece comigo quando eu oro em línguas, não sei se é com todo mundo, mas é como se eu conseguisse decifrar aquilo que o Pai está me dizendo, aquilo que Ele quer me falar, sabe? E o que acontece também, quando nós nos achegamos até Deus, né, no secreto, não sei vocês, mas ao decorrer do dia nós passamos por muitas informações, tem trabalho, enfim, uma vida cotidiana às vezes chata, né? E nós estamos muito distraídos, né? Começamos a pensar sobre coisas que devemos fazer amanhã, sobre aquilo que passou no nosso dia. Então, quando a gente ora em línguas, a nossa mente ela fica infrutífera e começa a vir, sabe, aquela paz. Você começa a trazer os céus para a terra. Que esse, na verdade, é o papel da gente como discípulo de Jesus, como cristão nessa terra. É viver os céus, sabe? Porque muitas pessoas acham que precisam morrer para viver as promessas que Deus tem de vida eterna. Sim, a gente vai viver no céu, mas existem muitas coisas, muitas experiências que podemos trazer dos céus para a terra, sabe? E através da leitura bíblica nós encontramos esse lugar de conhecer o coração do Pai, saber os segredos, sabe? Que Ele deseja revelar para os filhos que o buscam em espírito e verdade, até que nada mais importe, até que Ele seja tudo. E cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu fico mais apaixonada por Jesus. As minhas células, elas ecoam de amor por Ele. E eu amo a palavra de Deus. É a palavra que te transforma, que te vivifica, que te faz enxergar a vida com as óticas de Cristo. A ansiedade, ela não é vencida somente com as informações que a gente adquire ao longo da nossa vida, mas quando a gente tem uma vida de experiências com Deus, de relacionamento genuíno, sabe, com o Espírito Santo de Deus. E a minha vida foi transformada depois que eu busquei ter essa intimidade. Uma coisa muito importante é a gente estar numa igreja saudável, sabe? Que prega a palavra de Deus. E isso eu sou muito grata ao meu Deus por isso. Porque ao longo desses anos eu tive muitas informações preciosas da parte do Espírito Santo através da vida do meu pastor. Mas é um conjunto, sabe? Nós precisamos entender que a gente não tem que só receber do culto. Nós precisamos também nos entregar por completo para Jesus. Nós precisamos buscar e fazer da nossa vida devocional algo inegociável, sabe? E por muito tempo da minha vida eu negociava. Eu nem negociava, na verdade eu não fazia nada. Eu não buscava Deus, eu ficava muito tempo distraída nas redes sociais. E isso me impedia de buscar a Deus, sabe? Como se fosse mais forte do que eu. Até que eu entrei para o ministério infantil da minha igreja. E para crianças, né, a gente precisa aprender mais sobre a Bíblia. Então foi um lugar onde eu mergulhei mais na palavra.
E foi incrível, sabe? Tem sido um tempo incrível, porque eu ainda estou no meu ministério pela honra e glória de Deus. Porque para falar de Deus para essa próxima geração, né? Para mim é algo muito maravilhoso. E algo que mudou muito também foi eu ler o livro Bom Dia Espírito Santo, que fez eu trazer, sabe, a existência aquilo que já está aqui, já é no céu. E por onde quer que eu vá, se eu estou na academia, se eu estou em casa, se eu estou na rua, eu estou o tempo todo ligada com Ele. E uma oração que mudou a minha vida foi: Senhor, eu quero viver o sobrenatural como se fosse natural. Como se os meus olhos, sabe, caíssem as escamas e eu conseguisse enxergar Jesus nos pequenos detalhes da minha vida. Porque tudo que Ele precisa é um coração disponível, é alguém que queira mais, porque Ele ama se derramar de uma forma extraordinária, de uma forma que transcende todas as coisas. Muitas das vezes nós não entendemos, sabe, no nosso racional, porque para discernir as coisas espirituais precisamos mergulhar numa vida de espiritualidade, sabe, para que nós possamos adquirir as lentes de Cristo e poder ter essas experiências que transformam a nossa vida. E são essas experiências que nos fazem permanecer no dia bom, no dia mau, porque Jesus é tudo que nós precisamos, Ele é suficiente. Viver com Jesus é tudo, sabe? Tipo, é o sentido de toda uma vida, está em Jesus. Vou te fazer uma pergunta para você poder refletir um pouco sobre a sua vida. Você conhece Jesus de caminhar ou de ouvir falar? As experiências que você sabe a respeito dele são a respeito de outras pessoas ou a respeito de você, daquilo que você já viveu? Porque eu tô falando isso para você ter mais esse anseio, sabe? De querer mais, porque existe muito mais. Os céus desejam, sabe? Revelar a glória. E o que eu entendo, né, a partir desse relacionamento que eu tenho com Jesus, é que quanto mais você busca, quanto mais você se derrama, se entrega de uma forma integral, Ele se derrama, não é da mesma medida, sabe? Essa é a promessa que tem na palavra de Deus. É uma medida que transcende, é algo que você nunca imaginou que pudesse viver. E por muito tempo, né, de caminhada, nesse tempo de busca, eu ia dormir com o coração tão, sabe, é como se não coubesse dentro de mim esse amor e ele começasse a ecoar, sabe? Muitas das vezes eu não consigo nem dormir direito com tantas informações que eu recebo, sabe? Através da palavra de Deus, através do culto, através dos meus amigos em Cristo, que são amigos de Deus. E eu quero falar isso pra você, é a melhor vida possível. Eu vivi 26 anos longe de Jesus, sem saber quem Ele era. E eu vivi tudo aquilo que o mundo tem de ruim para oferecer. E jamais eu pensei que eu pudesse ter acesso a isso. E está disponível para você também, que vive uma vida de ansiedade, de escassez, de medo. Você não sabe quem você é, você não sabe por quê, qual o seu propósito nessa vida. Sabe, o propósito está em cada dia mais você olhar para Jesus, porque foi Ele quem te criou. E Ele sabe o que depositou dentro de você. Então, o segredo da vida sempre vai ser olhar para Jesus. Nunca tirar os olhos dele. Quando eu volto para esse lugar de ansiedade, Jesus sempre me lembra: filha, olha para mim, você precisa olhar para mim e olhar para você com os meus olhos, porque se você tenta olhar para si mesmo com os seus olhos, vão ser olhos de crítica, de medo, daquilo que você já viveu, né, tipo, da sua cultura. Mas quando você adquire essas óticas de Cristo através desse relacionamento, a sua vida ela é totalmente transformada de dentro para fora. Você consegue governar a sua vida. Você não é mais governado pelos seus sentimentos, pelos seus achismos. Você tem uma convicção plena de quem Jesus é e de quem você é, do que você carrega dentro de si. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Uma outra chave é você entregar o controle, que na verdade nunca foi seu, né? E tudo aquilo que você tenta controlar, na verdade, é como se você estivesse falando para Deus:
Eu não confio em você o suficiente. Eu não confio na sua grandeza. Eu não sei quem você é, sabe? Mas à medida que você conhece a grandeza de Deus, que criou o universo, que criou todas as coisas, que você tem uma intimidade com Ele, você começa a entender. Cara, eu sozinha não consigo. Então, eu não sei vocês, mas chegou um tempo da minha caminhada que eu entendi que eu não queria mais bater a minha cabeça, tipo, na porta, na parede, porque eu tava tentando fazer acontecer a minha vida na minha força, sabe? Mas eu aprendi com Davi a guerrear as minhas guerras junto com Jesus e deixar que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida, sabe? Porque a única pessoa que pode impedir com que o propósito dele se cumpra na sua vida é você mesmo. Satanás não tem esse poder, as pessoas não têm esse poder, mas quando você não sabe quem você é, quando você tem dúvidas sobre quem Deus é, você está limitando o poder dele. Ele pode fazer? Claro, porque Ele é poderoso, maravilhoso, Ele pode sim todas as coisas, mas Ele quer fazer junto com você. Ele quer que você governe a sua vida junto com Ele. Ele quer sonhar, sabe? Ele quer que você sonhe os sonhos dele junto com Ele. Porque esse é o nosso propósito, para isso que nós fomos chamados, escolhidos, sabe? Antes mesmo de você nascer. Deus já designou o propósito que Ele tem para sua vida. Então que você possa cada vez mais mergulhar nesse relacionamento com Ele. E na certeza de que certamente Ele derramará o seu espírito sobre você e Ele te dará, sabe, muitas mais chaves para que você possa governar, viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. Eu não estou dizendo que não vai acontecer mais nenhuma tempestade, ninguém mais vai se levantar contra você, não, os seus inimigos vão ficar relaxados. Não, vai continuar acontecendo bombardeio, guerra, sabe? Tsunami. Mas o que importa é que dentro de você existe uma paz que o mundo não pode te dar, que você não consegue comprar, mas que a partir do momento que você se permite viver a totalidade com Cristo, você consegue se adentrar a esse lugar, sabe? De águas tranquilas, de uma paz que você não consegue explicar. É só Jesus. Essa é a promessa dele para a nossa vida. Amém? Eu falei sobre ler salmos, mas também sobre ler toda a palavra, sabe? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra no nosso ser como uma faca, sabe? Como uma espada de 2 gumes. E ela nos traz a certeza de quem Deus é. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem Ele é para mim. E eu não sou mais governada pelas minhas emoções. Quando tenta bater, sabe, uma ansiedade, uma tristeza, eu não abro mais a porta, deixo ela entrar, fazer morada na minha vida. Não, eu determino o limite. Sim, porque ansiedade também tem uma parte benéfica, tanto cientificamente comprovado como na vida, né? A ansiedade, ela vem também para poder nos auxiliar, às vezes para poder entender por que... Um exemplo. Muitas das vezes, quando eu me sinto ansiosa, eu tento me internalizar, sabe? Olhar para dentro de mim, tentar ver se foi algo que eu comi, se foi alguma situação, se é referente a alguma batalha espiritual. Então, assim, ela vem para que a gente possa trazer luz junto com o Espírito Santo daquilo que nós podemos fazer. Seja tanto no físico, né? Ir para uma academia, cuidar de você, se alimentar melhor, beber mais água. Ou seja, você orar mais, sabe? Entender qual a estação que você está vivendo. Isso também é uma outra chave espiritual que mudou a minha vida. Por quê? Se você acha que você está numa estação de colheita, mas ainda é de semear, você vai se frustrar e você vai colocar a culpa em Deus, como muitas das vezes nós fazemos, às vezes até no nosso subconsciente, porque não sei vocês, mas eu não teria coragem de falar isso com Deus, tipo, de culpá-lo sobre alguma coisa, porque eu sei da soberania dele. Mas, às vezes, é uma coisa que fica lá dentro e você não consegue nem falar, mas você precisa verbalizar para Deus. Você precisa falar para Ele qual que é a tua verdade, sabe? Não tenha medo. Um lugar de intimidade é um lugar seguro, onde você pode ser quem você é,
com Deus. Não tenha medo, sabe, de falar as coisas com Ele. Ele é seu Pai, Ele te criou. E antes mesmo que você fale algo, Ele já sabe dos teus pensamentos. Então não tenha medo. Eu aprendi algo muito precioso da parte de Deus, que é você confessar os seus pecados, sabe? Isso é uma coisa que está na palavra dele, é uma promessa. Quando a gente confessa, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós conseguimos cuspir aquilo que estava entranhado dentro de nós. E quando não conseguimos, isso vai nos consumindo e abismo chama outro abismo. Então, se você não consegue confessar, você vai continuar nessa vida de iniquidade, nessa vida de pecado, e você não vai conseguir ver mais da face de Deus. Eu lembro que um tempo depois, uns 2, 3 anos depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu continuava tendo muita ansiedade. E eu fui para a igreja e eu estava totalmente ansiosa. Na hora do louvor, eu cheguei a ir pro banheiro e eu chorava tanto e eu pedia a Deus, tira essa ansiedade de mim. Eu não conseguia entender por que eu ainda estava tão ansiosa, sabe? Mas o que acontece? A dor, ela vem para nos forjar, para que a gente recorra mais ao Senhor também. E toda dor tem propósito, sabe? E hoje eu agradeço ao Senhor por essa dor, que hoje me capacitou, me fez enxergar para a vida com o olhar de Deus, porque eu não corri dos processos. Eu me submeti a cada um deles e foram muito difíceis, foram sim dolorosos, foram terríveis. Mas hoje eu olho para trás, eu vejo, sabe, como que Deus me amadureceu nesse tempo. Como que passar por esses processos me fizeram hoje ter uma outra visão sobre a vida, sabe? Um olhar de amadurecimento, um olhar de Cristo sobre todas as coisas. Me fez também ter autoridade, propriedade para falar para você que tá aí do outro lado. Se você está passando por ansiedade, por tristeza, eu já passei por isso. Eu sei que vão continuar chegando coisas, porque o mundo jaz no maligno. Mas a questão é, onde está a sua fé? Aonde você está fincada? Na rocha inabalável? Então vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas você só vai ficar assim, ó, mas você tá tão firmado que você não vai cair. E se você cair, você vai se levantar de novo, porque mais forte é aquele que está contigo, te governando, te guiando. Eu tô aqui para te dizer, você não é as vozes, sabe, que as pessoas falaram ao seu respeito, que Satanás diz ao seu respeito. Você é quem Deus diz. E Ele te chama de filho, filha amada, escolhida. Você é sacerdócio real, sabe? Você faz parte de uma realeza. Muitas das vezes, quando eu lembro isso, quando eu penso sobre isso, sabe? Eu me olho no sobrenatural como veste de realeza, sabe? Como uma rainha, alguém que governa. Porque é assim que Ele nos vê. Então, se você tem dúvida a seu respeito, pergunte para Ele: Jesus, como você me vê? Escreva no papel também como você tem se olhado, como você tem se enxergado ao decorrer da sua vida, e identifique quais são as vozes que você tem dado ouvido, e que você possa, em nome de Jesus, se submeter ao governo de Cristo na sua vida. Que a sua alma venha se submeter ao seu espírito, não ao contrário. Então, que você se encha cada vez mais, que você busque cada vez mais, na certeza de que Ele se derramará para você. Em Salmos 46:10, o próprio Deus nos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Muitas das vezes, quando eu estou lendo a palavra, alguma frase, algum versículo específico me salta os olhos, sabe? E começa a ecoar dentro do meu coração. Aí, tem vezes que eu começo a chorar, porque eu sei que é Deus falando comigo. E isso é a coisa mais linda que tem na sua vida, sabe? Você saber que você não tá sozinha, você saber quem é contigo e quem está contigo, quem vai à sua frente. Eu tô aqui pra te dizer isso, você não tá sozinha, sabe? Por muito tempo eu achei que eu era sozinha. Eu tentei, sabe, buscar em amores, em pessoas, bebidas,
É algo que somente em Cristo eu achei. E por isso que eu tô aqui nesse canal pra falar pra vocês. Porque eu transbordo muito de Jesus. Eu não posso reter isso que ele fez na minha vida. De jeito nenhum. Porque ele me alcançou. Ele me tirou de um lugar de trevas, sabe? Um lugar de muita angústia. Eu vivia angustiada, vivia chorando. Eu não era feliz. Eu achava que eu era feliz. O mundo, ele vende pra gente uma falsa felicidade. É uma alegria que é passageira. Mas quando eu conheci Jesus, há 7 anos atrás, e eu conheci os meus amigos em Cristo, a primeira vez que eu fui pra... Tô emocionada porque eu tô trazendo à memória aquilo que traz esperança. E eu fui pra uma festa. Muitos jovens, sabe? Muitos felizes, correndo, gritando e dançando sem nenhum tipo de álcool, sem nenhum tipo de bebida, sabe? Eu olhei pra eles e eu falei, eu quero isso pra mim também. Eu quero ser feliz sem precisar beber, sabe? E nossa, e quando eu conheci de fato Cristo, quando ele me alcançou ao decorrer da vida, que dos processos que ele foi me limpando, e claro, até Jesus voltar. Até Jesus voltar, vai continuar aqui limpando essas cracas. Mas assim, tudo que ele já fez por mim, porque eu me permiti. Sim, você precisa se permitir. Você precisa negar a sua vida para que Cristo habite dentro de você. E Jesus mesmo falou, quem negar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse achá-la-á é você se despedir do seu eu para que você possa encontrar a melhor vida com Cristo. E eu tô dizendo isso com uma total propriedade, porque eu sei de onde ele me tirou. E muitas das vezes eu tô na igreja e eu fico lá, aleluia, glória a Deus. Porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei quem eu sou hoje, sabe? E Deus me fez feliz, Deus me fez alegre. Esse dom que ele depositou para eu poder derramar sobre outras vidas. Eu já provei de tudo nessa vida. Eu fiquei 26 anos sem Jesus. E eu posso te falar que nada, jamais se compara ao amor de Cristo. E o melhor é a promessa dele, que nada pode nos separar do seu amor. Nem o vento, nem a tempestade, nem o que está por vir. Nada pode nos separar. Eu tô aqui para falar com você que tá afastado. Que você que já conheceu Jesus, mas você olhou para trás. Volte enquanto é tempo, sabe? Ele está batendo a sua porta. E aquele que abrir a porta, ele vai sabe, se regozijar em você. Jesus, ele te ama, independente de como você está. Ele te ama e ele te aceita. E ele deseja que você volte até ele. Sabe, que você tenha um coração disponível. Fala com ele hoje. Fala pra ele a tua verdade. Se rasga. Se permita ser vulnerável, sabe? Porque quando eu entendi esse lugar, é o melhor lugar possível. É um lugar seguro aos pés de Cristo. Por muito tempo Jesus começou a se revelar pra mim em visão através dos pés dele. E nisso eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, deve ter algum mistério aí, né? Dele mostrar só os pés. E aí nisso eu tava lavando louça aqui em casa, porque ele fala muito comigo também lavando louça. E aí nisso eu pensei nisso, eu falei, por que os pés, Jesus? E ele falou, porque muitos procuram minhas mãos, mas você encontrou um lugar seguro nos meus pés. Você me busca por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso te dar. E eu não tô dizendo que eu nunca busquei Jesus pelo que ele pode me dar, por muito tempo, sabe? Até que eu encontrei esse lugar seguro nos pés dele. E eu encontrei um amor que não tem fim. Um amor que mudou tudo. Estou falando aqui com vocês, estou sentindo muito forte a presença de Deus. E meu coração tá tão assim, sabe? Feliz. Porque ele tá se revelando pra você. Ele tá falando com você, eu sei. Assim como ele tá falando comigo, ele quer alcançar a tua vida. Então eu tô falando com você, volte a buscar como você buscava. E pra você que tá querendo viver um romper no Senhor, se lance, sabe? Chega de molhar apenas os pés, se lance por inteiro, mergulhe profundamente nas águas tranquilas de amor que o Pai tem para sua vida. Existe muito mais
sabe? É isso que tá ecoando dentro de mim. Muito mais do que aquilo que você já viveu, que você já ouviu, que você já sentiu. Várias experiências te esperando no lugar de secreto, sabe? Na sua vida. Um romper sobrenatural, em nome de Jesus. Amém?